E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Bendizemos, Senhor, o teu nome, te adoramos. Fica conosco, amado Salvador, e fala conosco através da tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Se conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, a Bíblia, ela fala, a própria Bíblia, em 2 Coríntios 5, 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ali está dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aqui em João 3 nós lemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Está falando a mesma coisa, certo? Ou não? Sim ou não? Falando a mesma coisa? Nova criatura, novo nascimento, mesma coisa, certo? O que é novo nascimento? Nasceu de novo, né? Quando a pessoa passa por um perigo muito grande e escapa, nasceu de novo, não é isso? A pessoa fala isso: nasceu de novo, passou por um perigo, quase morreu, né? Mas não morreu, então nasceu de novo. É parecido, né? Mas não é bem assim. Nós apresentamos uma criança, Miguel. Glória a Jesus, né? Senhor abençoe. Mas eu tenho certeza que a criança mudou a vida
da mãe pelo menos, mudou muito, da família inteira, né? Mudou tudo, mudou, certo? Teve que arrumar quarto, teve que uma bagunça, não, mudou tudo, tem que acordar de madrugada, né? Novo nascimento causa assim, tipo um caos, não é verdade? Muda tudo, muda a vida, muda tudo, né? Certo? Isso é novo nascimento. Aquele que nasce de novo, muda tudo. Muda tudo. Troca quarto, troca tudo, muda tudo, e muda costume, muda tudo. Isso é novo nascimento. Né? É uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Né? Mas para nós entendermos a Bíblia, tem que ser a Bíblia inteira, né? Tem que ser. Se ler o Evangelho de João, já está bom. É pequenininho. O Evangelho de João é pequenininho. Não é não? O problema é que a Bíblia ela é mais profunda do que extensa, né? É de uma profundidade que... Mas nós vamos tentar resumir aqui, né? Em 10 minutos, tá bom? Vamos tentar resumir em 10 minutos, né? O que acontece é o seguinte: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Gênesis 2, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, certo? Vamos repetir: Deus fez o homem à imagem e semelhança. Você quer se conhecer? Então você tem que conhecer o protótipo, certo? É? Você é a imagem de Deus, né? Certo? Você quer se conhecer? Você tem que conhecer o protótipo. Quem é o protótipo? Deus. Então o homem fica querendo se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que saber quem você é. Você tem que olhar para dentro de você. Se você não conhece Deus, você não vai se conhecer nunca. Porque Deus é o protótipo. O homem é só a imagem dele. Tem que conhecer a Deus para se conhecer, né? Certo? Mas esse homem que foi feito à imagem de Deus, ele caiu, ele pecou, né? Ele se rebelou contra Deus. A Bíblia explica isso de uma forma muito resumida, mas na verdade ele se rebelou contra Deus e ele quis viver um pouquinho de vida que ele tinha longe de Deus, né? Foi isso que ele quis fazer, né? E o homem fala tanta violência, mas onde está Deus? Tanta violência. Você quis sair da minha casa, você tinha tudo na minha casa, tinha tudo aqui no Éden junto comigo, você quis ir embora, né? Mas o Senhor aqui neste mundo, né? Ele, se você pedir, Ele coloca a mão sobre você e te abençoa. Amém? E quando você quiser, você pode voltar à casa do Pai, né? O Pai está lá de braços abertos, te esperando. Glória a Jesus, né? Mas o homem escolheu viver longe dele. O homem tem esse direito de escolher fazer o que quiser, né? Então o homem, quando ele caiu, ele se transformou num ser, digamos assim, pelo padrão de Deus, não se aborreça, pelo padrão de Deus ele se tornou um ser mau, né? Eu até me acho bom, né? Se me comparar aí com Hitler, eu acho que eu sou até bonzinho, certo? Pelo menos eu não matei judeu, não pratiquei nenhum holocausto, não fiz guerra, né? Mas se eu for me comparar com Deus, não dá para comparar, porque Deus é santo, justo, perfeito. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, longe de Deus. E todos têm diante de Deus uma inclinação para o mal, eles são maus, né? Por isso que um pouco antes Jesus diz assim, um pouco antes aqui, no verso 2, Jesus falou, eu não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse no homem, porque ele bem sabia o que havia no homem,
né? O próprio Senhor não confiava no homem nenhum, né? Porque o velho homem é isso aí, ele não é digno de confiança, por melhor que ele seja, né? Digamos assim. E então ele diz essas palavras, e Nicodemos vai procurar o Senhor e rasga elogios ao Senhor. Nicodemos, quem era Nicodemos? Né? Mestre da lei, doutor da lei, príncipe em Israel, né? Porque se o Senhor tivesse dito isso, pegasse o ladrão da cruz e falasse para ele: você precisa nascer de novo, rapaz, senão você vai para o inferno, você tem que nascer de novo, você tem que aceitar Jesus como Salvador, senão sua situação é difícil. Se ele pegasse Barrabás e falasse isso, está tudo certo, né? Se pegasse um pior traficante, esse que mata a gente, fala: se você não nascer de novo, você vai para o inferno. A gente ia concordar, né? Mas ele falou isso para Nicodemos, doutor da lei, fariseu, conhecedor da lei, que achava que estava fazendo tudo certo. Então, a questão é a seguinte, a questão é conosco. Nós todos. E ele era doutor da lei, conhecedor das Escrituras, tudo certo. Interessante que o Senhor, se fosse eu, pastor, você é bonzinho, eu acho que eu ia gostar, eu acho que eu não ia falar nada não. Se eu sou bonzinho, você é uma pessoa boa, obrigado, irmão. É isso? Obrigado por ter me elogiado. Então, te elogiou, que neném bonito, obrigado, né? Certo? Senhor, tu és mestre, vindo de Israel, né? Porque esses milagres, essas maravilhas que tu fazes, só se vier da parte de Deus mesmo. Ele olhou para Nicodemos assim: você tem que nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Aí Nicodemos tomou um susto. O Senhor foi muito direto. O Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não precisa de elogio, né? Ele vai direto ao ponto, o seguinte: Nicodemos, eu te amo, eu quero que você venha morar comigo, eu quero salvar a sua vida, eu vou morrer no seu lugar. Tudo ele está dizendo aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando isso para Nicodemos: eu te amo, eu quero te salvar, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois ele fala: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas o que ele estava dizendo: olha, e o Filho do Homem vai ser levantado, falando da morte de cruz, né? E quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então o que ele está dizendo aqui? Ele sabia que ele ia morrer pelo pecador, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a criança não peca, certo? Não, mas ela vai crescer e vai pecar, porque a nossa natureza é inclinada para isso, desde Adão, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e através dele a morte. Então todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o homem precisa de voltar às mãos do oleiro, tem que ser feito de novo, né? Nicodemos ficou assustado naquela época. Já se sabia o que é reencarnação. Nicodemos sabia, porque os filósofos gregos já tinham vindo 500 anos antes falando isso, né? Já sabia o que era isso. Eu falei assim: que o Senhor está falando essa coisa aí, que isso não existe. Olha, Nicodemos, é nascer do Espírito, não é esse negócio de morrer e nascer, nada disso não, é nascer do Espírito, entendeu? Nicodemos? É nascer de novo, é nascer do Espírito. Não é que o homem tem que morrer e nascer de novo, nada disso. Ele vai morrer e nascer 100.000 vezes e não vai acontecer nada.
vai continuar morto e indo para o inferno. Ele precisa de Jesus, é isso que ele precisa do Espírito Santo soprar nele, precisa de alguém para pagar o preço, né? Alguém que subiu a cruz e pagou o preço por eles, né? Jesus veio e pagou o preço, e isso está na Bíblia desde o início, né? Desde Abraão sacrificava, Noé sacrificava, né? Adão sacrificava, Abel sacrificava. Por que o sacrifício? Por que eles matavam um animal? Né? Porque Deus estava ali mostrando o seguinte: olha, o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer, entendeu? Então ele aceitava o sacrifício para perdão dos pecados ali, né? João Batista, quando ele veio, João Batista ele faz a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele faz uma ponte. É o profeta do Antigo Testamento, o sacerdote do Antigo Testamento, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aqui, é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. É Ele que tira o pecado do mundo. O João Batista aponta para Jesus. Olha aqui o sacrifício. Esse aqui é que vai perdoar pecado. Então ele vai ao madeiro, ele vai à cruz, porque ele quis ir, né? É lógico que houve um complô para que ele fosse para a cruz, mas ele é soberano. Ele foi porque era profético, porque ele tinha que pagar o preço pela nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele foi ao madeiro, e ele indo lá, ele foi o sacrifício que morreu no nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou o preço do pecado, e pagando o preço do pecado, ele pode salvar o homem. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus. Deus bonzinho, né? Glória a Jesus. Olha, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é santo, e sendo santo e justo, ele tem que condenar o pecador, né? É isso, ele tem que condenar o pecador, porque o justo faz justiça, o justo cumpre a lei, e a lei está aqui. Essa é a lei, né? Não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e vai lá, são 10, né? Não tem jeito, a lei é boa e perfeita. Fugiu um pensamento e já pecou, né? 2, 3, quantos pensamentos? Cirou, discutiu, mandou para aquele lugar: você vai lá para o abismo, não vou falar o nome, pronto, né? Odiou o irmão, pronto, né? Então a inclinação é para o mal. Então Jesus vem e ele paga o preço. Deus é justo e santo. Como justo e santo, ele tem que condenar o pecador, mas ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o Filho dele para ser condenado no nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele é santo, ele é justo, e ele também é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixou de ser santo, ele não deixou de ser justo, e ao mesmo tempo ele é amor. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, você tem que nascer de novo, porque se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Sabe o que isso significa? Que se o Espírito Santo não soprar, você não pode entender o que eu estou dizendo. Sentiu? Né?
Os 2 discípulos caminharam no caminho de Emaús ali, caminharam com Jesus. Eles não estavam nem reconhecendo Jesus. Aí no partir do pão, na hora que partiu o pão, os olhos deles se abriram. Hein? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Aquele que está em Cristo consegue ver o reino de Deus, consegue ver as coisas do Espírito, consegue entender que Jesus é Salvador, consegue entender que Ele é o eterno Salvador, que Ele é o Rei da Glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Oh glória, entrar, ver já é bom, entrar é melhor ainda. Aleluia. Entrar no reino de Deus é uma bênção. Imagina uma criança, olha, nascer de novo. Imagina um morto, uma pessoa morta. Deus vai ali, estende a mão como Ele fez e ressuscita. Isso é nascer de novo, né? Então Ele ressuscitou a alma. Então o Espírito sopra onde quer. Então Ele ressuscita a alma. Aquele que estava morto em delitos e pecados, Ele faz renascer. Nasceu de novo. Nasceu de novo. É isso. Isso é que é nascer de novo. Aí começa a ver, começa a ouvir e pode falar. E quando ele fala, ele glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então você precisa nascer de novo. Como é que eu faço para nascer de novo? Meus irmãos, a gente pode orar, mas é Deus. Quem opera a vida é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Nós não podemos fazer isso. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é o Senhor, o Rei da Glória. E Ele diz assim, olha, e tanto é que Ele fala assim, olha, o Espírito sopra onde Ele quer. Qual é a nossa oração? Sopra aqui hoje, Senhor. Salva a vida aqui hoje. Sopra aqui hoje. Abra os olhos hoje. Meu Deus. Sopra hoje aqui. E abre os olhos para que vejam a tua glória. É só isso que nós podemos fazer. Glória a Deus. Que você veja. Que Deus sopre hoje no seu coração. Aleluia. Entendeu? Ele sopra agora. Bom mesmo é entrar. Aleluia. Entra na presença dele. Pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Com ousadia. Por que com ousadia? Você já viu esse texto em Hebreus? Já leu? Portanto, irmãos, tenhais ousadia para entrar. Só pode entrar se nascer de novo. Glória a Deus. Tenhas ousadia para entrar. Pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Não foi algo que você fez. Não foi algo que nós fizemos. Foi algo que Ele fez na cruz do Calvário. Ali Deus demonstrou o seu amor. Glória a Jesus. Ali Ele mostrou que Ele ama, que Ele te ama. Glória a Jesus. Foi algo que Ele fez. Como é que eu vou entrar na presença de Deus? O Senhor hoje me levou para meditar em Ezequiel 1. Leia lá. O trono de Deus. Glória a Jesus. É a presença dele. Você pode entrar. Nicodemos conhecia a palavra toda, a escritura toda, mas ele precisava nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Nós temos esse privilégio, né, de poder nascer de novo. E eu vou dizer
que o Senhor faça isso hoje. Que hoje Ele levante aqui almas cheias do Espírito Santo. Que o Espírito sopre aqui hoje. Aleluia. E que você possa entrar na presença dEle. Porque o que nasce, entra. O Filho entra na presença do Pai. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Eu sempre prego isso quando eu vou ao hospital, quando eu vou evangelizar. Eu prego esse texto aqui, é João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome dele, que ele possa operar. Opera, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não podemos fazer isso, mas Deus pode. Você pode orar e pedir: eu quero isso. Se você orar e pedir: eu quero isso, saiba de uma coisa, Ele já está fazendo. Porque Ele faz primeiro, Ele ama primeiro. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. E se Ele está mexendo no seu coração, você pode entrar. E quando você entra, você sente a presença dEle. E a presença dEle é maravilhosa. Aleluia. A presença dEle é maravilhosa. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Depois você pode sentar. Mas vamos louvar esse louvor de pé. Mas antes eu quero fazer uma oração. Acompanhe comigo essa oração. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, eu não mereço, eu não sou digno de entrar na tua casa, de entrar na tua presença, Senhor. Eu não sou digno. Me salva, Senhor. Me liberta. Me lava no teu sangue. Eu te aceito como meu Salvador. Aleluia. Alabanda lá abaixo. Eu te aceito como meu Salvador. Vem fazer morada em mim, Senhor. Vem fazer morada em mim. Escreve o meu nome no livro da vida. Aleluia. E me torna filho de Deus. Escreve lá, Senhor. Glória a Jesus. E faz o teu Espírito soprar em mim o sopro de vida, o sopro do Todo-Poderoso. Que a voz de muitas águas fale hoje e opere uma bênção na minha vida. Aleluia. E que eu saia daqui transformado. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Glória, glória a Jesus. Aleluia.